Já estão em casa, atenção, os 2 motoristas flagrados com sintomas de embriaguez que se envolveram em um acidente aqui na capital na noite de ontem. Eles passaram por audiência de custódia na manhã de hoje, pagaram fiança e devem responder ao processo em liberdade. Esses são os primeiros casos de motoristas dirigidos sob efeito de álcool depois que o governo federal endureceu as leis. Mas na prática parece que nada mudou. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Jonas Batista. Boa noite, Jonas. Boa noite, Jomar. Boa noite, Paraíba. Pois é, Jomar, como você disse, os 2 motoristas dos 2 casos, tanto o da BR como o dos bancários, passaram pela audiência de custódia e ganharam o direito de responder aos processos em liberdade. Como todo mundo acompanha, recentemente aconteceram algumas mudanças no Código de Trânsito, mais especificamente na Lei Seca, endurecendo a punição para os motoristas que provocam acidentes embriagados, principalmente aqueles onde o acidente tem uma vítima, quer seja uma vítima fatal ou uma vítima sequelada. Esses 2 casos que aconteceram durante a madrugada são bem emblemáticos. O primeiro caso, Gilmar, aconteceu na BR-230, nas proximidades de uma faculdade aqui em João Pessoa. O cidadão, visivelmente com sintomas de embriaguez, acabou perdendo o controle do carro, deu uma capotada, destruiu o carro. Foi constatado, quer dizer, a suspeita de que ele estava embriagado, foi detido, levado para a central de polícia. O segundo caso, que também aconteceu durante a madrugada, foi no bairro dos Bancários. Um motorista, aí esse completamente embriagado, ele tentou furar a lei seca, fugiu pela contramão e acabou batendo de frente com um motociclista. O motociclista, inclusive, teve fratura externa, fratura exposta. E um detalhe, na hora de fazer o exame do etilômetro, popular bafômetro, o cidadão estava num estado de alcoolemia tão avançado que não conseguia nem soprar o etilômetro. E tem um detalhe, viu, Jomar? Tem coisas novas a respeito desse caso. Imagens que foram gravadas do motorista minutos antes do acidente, ele em uma casa noturna, um bar no Conjunto dos Bancários, já demonstrando um alto grau de embriaguez. As imagens você pode ver e pode conferir. E realmente, depois, na sequência, ele deixou o bar, caiu na operação Lei Seca do Detran, quando tentou fugir, acabou atropelando o motociclista. Nossa equipe conversou com o coordenador da Lei Seca do Detran, o Gilbert Henry, que fez uma avaliação do que aconteceu. Nós ainda não estávamos com a Blitz montada, estávamos nos direcionando para o ponto da Blitz, que eu não posso estar informando agora. E ao chegar ali naquele cruzamento do Habib's com a Caixa Econômica no Bancários, na Avenida Sérgio Guerra, esse motociclista, ele entrou à direita para tomar sentido para dentro do bairro dos Bancários e o outro condutor, o Júnior, que ele se identificou como Júnior, veio pela contramão direção e acertou ele de frente. Ouvimos um impacto, nós estávamos parados e ele fugou sentido Shopping Sul e foi quando a gente perseguiu, interceptou ele um pouco mais à frente e fez a abordagem e constatou esse estado de embriaguez dele. Recebemos a informação ontem na delegacia de que o mesmo não é incidente porque não foi julgado ainda, mas responde a um crime também de trânsito. Eu não sei ao certo qual crime foi, mas houve sim um crime de trânsito na história já. Que a gente tem conhecimento na Paraíba, o primeiro caso após o endurecimento e a entrada em vigor semana passada da nova lei foi esse. Antes, quando constatávamos a embriaguez do condutor, conduzíamos ele à delegacia e lá mesmo o delegado podia arbitrar uma fiança, um salário mínimo, 2, o quanto ele achasse que fosse necessário. E da delegacia mesmo, esse cidadão ele ia para sua casa dormir tranquilo, né? Agora não mais. Ele permaneceu toda a noite lá na Central de Polícia do Gás. Eu, por sinal, parabenizar a Polícia Civil pelo ótimo atendimento lá. E hoje pela manhã ele foi para a audiência de custódia, onde a juíza determinou a soltura mediante o pagamento da fiança. Mas as penas antes eram de 6 meses a 3 anos para um caso como esse, agora elas endureceram. Por conta da lesão corporal ou do homicídio, se houver, são de 5 a 8 anos a pena do cidadão e é inafiançável. Cabe à juíza competente do caso, ou o juiz, decidir se ele responde em liberdade ou não.
Pois é, de certa maneira o que aconteceu foi uma coisa que deixou todo mundo assim meio sem entender, porque as mudanças que foram feitas no Código Penal, elas endureceram a punição para quem provoca acidentes com sintomas de embriaguez, principalmente quando você tem vítimas, vítima fatal ou sequelada. No caso dos dois motoristas, se entendeu que eles não ofereciam nenhum risco à sociedade, perderam o direito de dirigir, foram autuados da delegacia, perderam a carteira de motorista, mas vão responder ao inquérito em liberdade, o que de certa forma vai de encontro ao que determina a legislação. Mas o fato real é que os dois vão responder aos inquéritos em liberdade. Jomar, daqui a pouco eu volto. É com você.